Vamos começar? Deixa eu fazer uma proposta para os senhores. No término dos debates e da exposição da parte da manhã, muito foi mencionado sobre alguns dados concretos que estariam disponíveis e eu inclusive mencionei para todos que esses dados seriam apresentados agora no período da tarde, né? Eu não sei se vocês concordam, parece-me ser uma boa ideia que a gente comece apresentando esses dados, que vão ser apresentados pelos colegas do DEIME, Dr. Tiago de Toledo Rodrigues, Dr. Fábio José Bueno. São dados que eles vêm colhendo desde agosto de 2014. E a partir daí iniciamos o debate, a exposição com a professora Lavínia, com o Dr. Oscar Vilhena Filho e depois os debatedores. Tudo bem para vocês? Tudo bem? Só queria inicialmente destacar a presença do Dr. Alderon Costa, ouvidor-geral da Defensoria Pública, e obrigado pela presença, pelo prestígio. E também destacar que às 19 horas hoje, no Salão Nobre da USP, haverá um evento sobre a redução da maioridade penal. Inclusive o Dr. Tiago foi convidado para falar brevemente, então quem tiver disponibilidade de tempo, de horário, pode sair daqui direto para a USP, que é bem pertinho, tudo bem? Passo direto a palavra agora para o Dr. Tiago de Toledo Rodrigues, que ele vai apresentar esses dados do DEIME aos quais me referi. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, eu cheguei na Promotoria da Justiça lá da Infância e Juventude há cerca de 2 anos, tá? E me deparei lá com cerca de 21 mil processos de execução de medida socioeducativa. Eu acredito que seja o órgão judiciário do Brasil que tenha o maior número de execuções. Na América Latina, quem sabe. E lá eu ouvia dizer muito que menores, quando atingem 16, 15 anos, se tornam mais violentos, que o tempo médio de internação era muito pequeno para tirar esse menor da realidade que o colocou no mundo do crime, etc. E aí eu fui atrás de algumas estatísticas para saber o tamanho desse problema, não é? Porque eu acho que antes da gente buscar soluções, a gente tem que identificar os problemas, não é? E aí eu me deparei com uma carência absoluta de dados, não é? Sobre o perfil de adolescentes infratores, sobre o atendimento socioeducativo que era dado a eles, não é? E aí nós lá na promotoria, juntamente com o Dr. Tiago e outros colegas, começamos a suscitar essas questões e aí resolvemos então passar a catalogar os processos que passavam lá pela promotoria para identificar realmente, como eu disse, o perfil dos infratores e analisar quão profundo era o atendimento socioeducativo que estava sendo oferecido a eles. E então nós montamos um banco de dados, não é, que tem nos permitido aí, identificar melhor essa situação. Então o Dr. Tiago vai passar a expor para vocês então, como é que funciona, né, esse registro, né, e aí nós vamos comentando ao longo da exposição os resultados que a gente identificou até agora. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Tiago, juntamente com o Fábio eu sou promotor de execução de medida socioeducativa aqui da capital. Como eu fui durante muito tempo, eu sou promotor de execução de medida socioeducativa há 2 anos, junto com o Fábio. Eu fui muito tempo promotor do júri, não sei falar muito bem sentado, não que eu saiba falar muito bem de pé, mas eu prefiro falar de pé com vocês. E prefiro falar de pé porque eu venho aqui trazer uma proposta nova a vocês. E eu preciso que vocês estejam de mentes e corações abertos para entender aquilo que a gente veio aqui dizer. Porque nós não viemos aqui trazer o trivial. E não necessariamente nós viemos trazer aqui boas notícias. Terão muito boas notícias, mas não necessariamente nós viemos trazer boas notícias. Nós viemos aqui trazer um diagnóstico, ou parte de um diagnóstico sério a respeito da infância e juventude, da adolescência em conflito com a lei, porque temos certeza que é só a partir de um diagnóstico sério
que nós saberemos qual é a solução, qual é a via para a correção dos problemas que esse diagnóstico sério constatar. E nós não tínhamos até então nenhum tipo de diagnóstico, de relatório estatístico a respeito de adolescentes em conflito com a vida. Bom, antes de apresentar, eu gostaria então convidá-los a abrirem seus corações e suas mentes para receberem essas informações que muitas vezes podem não ser aquelas que vocês mais gostariam de ouvir, mas tenham certeza, são as verdadeiras e ao final sairão daqui, eu imagino, eu espero, eu confio, preenchidos com esperança de que é possível resolver e de que nós não precisamos nem devemos reduzir a maioridade penal para isso. Confie em mim e me acompanhe. Aqueles que presumem que a redução da maioridade penal, ou aqueles que defendem a redução da maioridade penal para 16 anos, partem de algumas premissas. Algumas dessas premissas são verdadeiras, outras são parcialmente verdadeiras e outras são falsas. A primeira delas é um sentimento da população e da sociedade em geral de insegurança, de elevada violência e de impunidade, que são direitos fundamentais. Segurança, paz, vida e integridade física. E ninguém aqui negaria que nós não conseguimos atingir níveis razoáveis e civilizados de segurança, de paz social e de impunidade. Ou conseguimos atingir? Em nenhum nível, né? Nem mesmo no que diz respeito à segurança alimentar, também é segurança. Segurança de saúde, a segurança da moradia e muito mais, com muito mais razão, a primeira segurança, aquela que todos conhecem, a segurança em relação à criminalidade e via de consequência em relação aos atos infracionais. E chegamos a um nível tão alarmante de omissão do Estado, chegamos num ponto tão grave, a sociedade, a segurança, a paz e a punidade estão tão adoecidas, que há uma revolta popular justa. A população está certa. E eu sou o primeiro a apoiar aqueles que estão revoltados com o nosso atual estágio de insegurança, intranquilidade e impunidade. Nós precisamos resolver isso. Esta premissa está correta, senhores. Não duvidem. Não menosprezem essa premissa, porque a população diagnosticou e diagnosticou acertadamente. Nós não estamos num bom caminho. No entanto, essa revolta e essa indignação justas, elas são deslocadas e focadas para uma solução completamente equivocada, que por falta de informação, que por desconhecimento, os faz levar a acreditar que trará soluções ou efeitos que nós sabemos não trará. A redução da maioridade penal não solucionará o problema da impunidade, não solucionará o problema da insegurança e não trará paz social, nem mesmo melhorará essas circunstâncias. Os efeitos esperados pela população, em razão de um mal detectado, real e justo, não vão acontecer. Primeiro, vamos começar com a impunidade, que é o mais fácil. A impunidade, senhores, diz respeito ao fato de que aproximadamente 90% das infrações penais não resultam em punição, quer porque não são esclarecidas, porque não são alvo de registro policial, não se tornam processos criminais, e o Ministério Público não consegue reunir provas e não viram condenação. 90% das infrações penais não resultam em punição. Isto é impunidade elevadíssima e incivilizada. Nós não podemos conviver com tantas e tamanhas violações de direitos humanos de maneira impune. Se reduzirmos a maioridade penal de 18 para 16 anos, no dia seguinte, 90%
90% ou mais das infrações penais vão continuar ficando impunes. Não vai mudar nada. A redução da maioridade penal não vai fazer com que aquele crime seja esclarecido pela polícia. Ou vai? A redução da maioridade penal não vai fazer com que o Ministério Público consiga reunir provas a mais no processo. A redução da maioridade penal não vai fazer com que o juiz tenha mais elementos para condenar. A impunidade não será afetada milimetricamente pela redução da maioridade penal. Mas nós vamos além. Aqueles que defendem a redução da maioridade penal diagnosticaram a insegurança, a intranquilidade e a impunidade. E acreditam que isso, atribuem a responsabilidade disso a uma falha do Estado, a uma falha de todo o sistema, a todo um sistema envolvido na prevenção, contenção e repressão da criminalidade. E quando eu falo criminalidade, eu também envolvo aqui os atos infracionais. Tem sistema de educação, moradia, saneamento básico, acesso, claro, a oportunidades sociais de todo gênero, distribuição de renda, enfim, passa pela estruturação das polícias, passa pelo fortalecimento das instituições do sistema de justiça, como Defensoria Pública, Ministério Público, Advocacia e Magistratura, e passa também pelo campo legislativo. Mas a população desloca a responsabilidade neste imenso sistema de repressão, contenção e prevenção da criminalidade para um ponto específico e mais simplista: a legislação. Diz: a lei não é boa, e por não ser boa, a violência aumenta. E mais, dá um passo além, ainda mais absurdo: a lei não é boa no que diz respeito à idade penal. Pronto. Temos a panaceia. Descobri, pus o ovo em pé. Se nós mudarmos a idade penal, nós vamos resolver o problema legislativo, que resolverá o problema do sistema envolvido na prevenção, contenção e repressão da criminalidade. Vamos ter então, via de consequência, menos violência, mais segurança, mais paz social e mais impunidade. Não, esse raciocínio está equivocado. Embora eles partam de uma premissa do diagnóstico de insegurança, intranquilidade e impunidade verdadeiro, o raciocínio que se faz é completamente totalmente equivocado. Há sim uma segunda premissa que eu mencionei: falhas no sistema de prevenção, contenção e repressão da criminalidade. Há falhas. Talvez nós tenhamos algumas falhas também no sistema jurídico específico, na legislação, que devem ser corrigidas, mas não tenham dúvida, a alteração da idade penal mínima não vai afetar minimamente isso. Vimos o primeiro passo, a impunidade. Impunidade se deve ao fato de que 90% não resulta em punição, o que em nada será afetado pela alteração da maioridade penal. Todo mundo consegue compreender essa ideia com tranquilidade? Ótimo. Isso em nada, não vai mexer um centímetro. Bem, mas então vai ter algum tipo de contenção de violência e vai gerar um pouco mais de segurança, porque o sistema atualmente é falho. O sistema que nós temos é ruim. O sistema que nós temos não serve para alcançar, não nos leva a atingir esses padrões de paz e segurança que todos nós precisamos. Isso não é verdade. E não é verdade porque o sistema atualmente existente não foi de fato aplicado e posto à prova. O ECA não é cumprido, o SINASE não é cumprido, o Estado não faz sua parte, e não fazendo sua parte, não pode o Estado decretar que o sistema legislativo previsto pelo ECA e previsto pelo SINASE, que não são cumpridos, são falhos. Como podemos nós
presumir que um sistema aparentemente muito bem formulado, um sistema aparentemente muito bem pensado, por mentes brilhantes, que não foi executado, que não foi cumprido, que muitas vezes não é cumprido nem 40% dele. Como é que nós podemos concluir que esse sistema é falho? Outro dia brincava com o colega, eu falei, a gente contratou o Cristiano Ronaldo, sabe o jogador de futebol? Aquele pouco vaidoso. Contratamos ele, amarramos as pernas, vendamos os olhos e colocamos para jogar de goleiro. Um mês depois, a gente está reclamando assim, pô cara, você não marca nenhum gol. Nós vamos mudar, você não serve de atacante, você é ruim. É claro, ele está de perna amarrada, de olhos vendados, jogando de goleiro. É claro que, se o sistema não foi aplicado e não foi corretamente aplicado, o resultado não é bom. Daquilo que não foi bem feito, como é que se pode esperar uma consequência positiva? Daquilo que não foi cumprido, como se pode esperar um resultado benéfico? É totalmente previsível que não tendo sido aplicadas as regras do SINASE e do ECA, o resultado seja ruim. Isto que a população constata da insegurança, isso que a população constata da impunidade, isso que a população constata da violência e da intranquilidade, é justamente o resultado da não aplicação e do não cumprimento da lei já existente. E foi por isso que a lei foi criada. A lei foi criada, esse sistema do ECA, no sistema de segurança pública, foi criado para que nós não chegássemos no ponto onde nós estamos hoje. Como não foi cumprido, a previsão se concretizou e nós chegamos. Mas não tenham dúvida, o sistema socioeducativo, que deveria recuperar e reeducar adolescentes, não funciona, não é eficiente, está totalmente corroído pela superlotação, está totalmente comprometido pela falta de qualidade nos investimentos e não de quantidade. O SINASE é visto por algumas autoridades não como uma lei que os vincula, mas sim como um norte a orientar o cumprimento. Portanto, senhoras e senhores, se não é cumprido, é previsível que o resultado não seja bom. Mas a solução para tudo isso não está na alteração da legislação penal. A solução para tudo isso está, primeiro, vamos cumprir e respeitar a legislação vigente. Vamos aplicar aquilo que diz o ECA, vamos aplicar aquilo que diz o SINASE, vamos submeter crianças e adolescentes a um sistema socioeducativo efetivamente reeducador, efetivamente ressocializante, para aí sim, num futuro, poder fazer um diagnóstico verdadeiro de um sistema aplicado, executado corretamente e que vai apresentar resultados. Aí nós vamos poder ver. Quando o plano for cumprido, nós vamos poder verificar se aquele planejamento era correto ou não. Senhoras e senhores, o projeto não foi executado conforme feito. Como esse projeto pode ser questionado se não foi posto à prova? E eu acho que se o projeto for executado e posto à prova, ele funciona. Hoje nós temos unidades na Fundação Casa, no Complexo Brás, aqui em São Paulo. E quem trabalha lá sabe. Nós temos unidades cuja capacidade é de 170 adolescentes. E elas estão, no mês de março, com 259 adolescentes, onde cabia 170. E eles estão divididos em 3, no máximo 4 quartos. 4 quartos para 259 adolescentes, dá um pouco mais de 80, é isso? Não, um pouco mais de 60, é isso? 70 aproximadamente. Não sou muito bom de conta. Imaginem 70 adolescentes no mesmo quarto. Vários deles dormindo em colchão no chão porque não tem cama para todo mundo. O monitor, como consegue dar conta de 70 adolescentes? Em que condições ele trabalha? Sob que carga de estresse?
ele tranca a porta. Gente, o que acontece lá dentro durante a noite, só Deus sabe. Esse adolescente preocupado com a sua vida, integridade física e dignidade sexual, tem condição de passar por um processo socioeducativo decente? Vamos ver o resultado desse diagnóstico que o Ministério Público fez. Doutor Fábio, o senhor quer começar aqui? Bom, a PEC que está em andamento na Câmara, ela tem mais de 20 anos. Ao longo desses 20 anos, a maioridade penal sempre foi debatida diante de casos extremos, né? E a discussão sempre se pautou nesse sentido, dando a impressão de que a grande maioria dos adolescentes infratores era de homicidas, de latrocidas, de estupradores e etc. Então os dados aqui que a gente trouxe para vocês demonstram que essa não é a realidade, tá? A grande maioria dos adolescentes internados ou em semi-liberdade praticaram tráfico de drogas e homicídio, tá? E homicídio não, e roubo, aliás, desculpe. O homicídio, ele vem em terceiro lugar, e São Paulo destoa um pouco da média nacional, porque a taxa de homicídios em São Paulo é muito menor do que a média nacional, não é? A média de homicídios é de 26 para 100 mil habitantes. São Paulo está em torno de 10 para 100 mil. Então, naturalmente, também no âmbito da delinquência juvenil, a taxa de homicídios é menor. Então, aqui, realmente, o homicídio não chega a 2%. A imensa maioria, em âmbito nacional, sim, aí o homicídio chega a 11%, como foi registrado aqui no anuário apresentado pelo sociólogo Sérgio, que participou aqui. Então, os crimes, os atos infracionais mais comuns entre os menores é o tráfico, o roubo em primeiro lugar e o tráfico de drogas em segundo lugar, e as estatísticas demonstram isso. O roubo corresponde a mais de 50% das internações e semi-liberdades, que são as medidas mais rigorosas. Um outro aspecto, então isso também vem desmentir, aquela lenda de que se criou aí de que 1% dos homicídios do Brasil eram praticados por menores, um número que não encontra respaldo em estatística nenhuma, não é? Então, assim, esses números vêm desmistificar um pouco o debate, né? Isso, latrocínio, o homicídio correspondem felizmente à minoria das infrações que ensejam as medidas. O latrocínio chamou a atenção, 1,2%, eu particularmente achei que e os crimes sexuais também, que deu quase 1% dos estudos. Passando para uma próxima tabela, é a definição legal. É a entrega ao consumo de terceiros de forma onerosa ou gratuita. Ou a guarda, ou o depósito, ou a manutenção, de qualquer forma. Não há aqui subjetividade. Esses dados, eles são extraídos de processos de execução. Portanto, esses adolescentes, eles já foram processados e condenados. Em tese, o fato é incontroverso. Bom, um outro aspecto que tem sido levantado aí na discussão da maioridade penal é o tempo de internação, né? O governo de São Paulo apresentou, através do seu partido, uma proposta de aumentar o tempo máximo de internação, que hoje é de 3 anos, para 8 anos. E as nossas estatísticas demonstram que, em média, um menor ou jovem fica internado em São Paulo por volta de 8 meses. Ou seja, nós estamos 232 dias, se eu não me engano. Ou seja, nós estamos muito aquém de ter explorado todo o rigor da lei antes de querer que essa lei se torne ainda mais rigorosa, não é? E então é um outro aspecto a ser observado e que merece atenção nesse debate. Só para mostrar aqui para os senhores, do universo de 1.229 internações, ninguém ficou 36 meses. Ninguém. E tem latrocida, e tem homicida, e tem estuprador.
Não, e aqui nós não estamos falando só de restringir a liberdade, mas de fazer um tratamento adequado para mudar o rumo de vida daquele. Será que não tinha nenhum caso que era o caso de ficar o tempo Não é? mais? Se fazer um atendimento mais profundo, mais, não é, mais eficiente. Mais do que 2 anos, mais do que 24 meses, de 1.229, só 5 adolescentes. Será que só 5 precisavam ficar mais do que 2 anos? E olha... Oi? Esses dados foram colhidos a partir de agosto até março. Nós vamos são 8 meses. É bastante tempo. E olha aqui, Fábio. Mas a própria presidente da Fundação Casa nos deu essa informação de que a média do tempo de internação é de 232 dias. Então, embora os nossos levantamentos sejam recentes, né, datem de menos de 1 ano, nós temos informações da própria Fundação Casa que vêm ao encontro do que nós estamos levantando lá na promotoria. A reincidência também tem sido um tema muito debatido, né, e também muito mistificado, né? Então, um argumento usado por quem é contra a redução da maioridade penal é de que entre os menores o índice de reincidência é de 20% e entre os maiores de 70%. Né? Se fosse verdadeiro, realmente seria muito interessante, mas não é o que a realidade demonstra, né? O Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento em 2012 e, analisando os processos de mais de 80% dos internos no Brasil, verificou um índice de reincidência de 54%. Tá? Em regiões como Centro-Oeste e Sul, esse índice chegava a 75%. Então, a grande maioria dos internos, naquela época, era reincidente. E esses nossos levantamentos vêm também ao encontro desses dados. Ou seja, esse sistema socioeducativo que está sendo executado hoje não tem se revelado adequado para recuperar a maioria dos adolescentes que passam por ele, por esse sistema. Ó, gente, aqui só para... A gente tinha bastante coisa, tem assunto aqui para muito tempo, mas temos que abreviar aqui para que todos possam participar. O índice de reincidência geral nosso está em 34%. A nossa amostragem é de 2.873 adolescentes. É uma amostragem bastante expressiva. Tem estado inteiro que não tem esse número de adolescentes. E esse levantamento... internados ou objeto de medida socioeducativa. E o de internação, como vocês viram, é de 50,5%. E esse é um número mínimo, porque nós ainda não conseguimos contabilizar aqueles que praticam crime depois que atingem a faixa dos 18 anos. Então, é mais do que isso. E além desses que praticam crimes depois que atingem os 18 anos, ou seja, que vão somar aqui, nós temos também a cifra oculta, por alguns chamada de cifra negra, dos casos não contabilizados, que são 90% ou mais. Porque a Fundação Casa ela divulga um índice de 15% de reincidência, mas esse índice se refere à reincidência em internação. Que não é reincidência. Não reincidência em ato infracional, que são coisas diferentes. Não é? Porque o menor ele pode ser reincidente no ato infracional sem nunca ter estado internado. Não é? Ele pode estar ainda em liberdade assistida ou talvez em semi-liberdade, e ele não é computado nesse índice de 15%, que não reflete, portanto, não é um dado que a gente possa utilizar para defender o sucesso do atendimento socioeducativo no Brasil, especialmente em São Paulo. Fábio Thiago, sem querer ser indelicado já sempre, desculpa, eu sei que o assunto é apaixonante, deixa eu fazer uma proposta para os senhores. A gente tem a exposição da professora Lavínia, do professor Oscar Vilhena, e a proposta é que a gente continue o debate no diálogo com o público, até para que a gente não se atrase depois no evento da USP, né? Obrigado, pessoal. E na verdade, sabe que eu vou só destacar duas coisas. Primeiro, agradecer o trabalho profissional da filmagem, porque ele teve trabalho de te acompanhar durante a exposição. Segundo, desde a escolinha do Ministério Público, os colegas falavam, jamais dei um microfone para o promotor do júri e deixe ele falar em pé.
Enfim, tivemos um plenário aqui, parabéns, né? Desculpem a delicadeza, mas a gente continua esse debate, com certeza muito debate. Peço que os senhores continuem. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Quero que continue compondo a mesa, tá? Para participar posteriormente dos debates. Eu queria agora, por primeiro, convidar a colega Bruna da Defensoria para ocupar a mesa. Lembro que esse evento ele é promovido pelo Ministério Público, pela Defensoria, é promovido pelo Tribunal de Justiça e também pelo Núcleo de Mestrado da Universidade de Anhanguera. Obrigado, Bruno. E na sequência, convido a professora doutora Lavínia Lopes Salomão Majorino para compor a mesa. Por favor, professora. A professora Lavínia, ela é mestre e doutora em Educação, pós-doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, professora na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e integra o grupo de pesquisa Pensamento e Linguagem. Bem-vinda. Convido também o Dr. Oscar Vilhena Vieira. O Dr. Oscar é advogado, mestre em Direito, mestre e doutor em Ciência Política, pós-doutor pelo Centro for Brazilian Studies, diretor da Direito SP, onde leciona, é colunista da Folha de São Paulo e membro de diversos conselhos de organizações da sociedade civil. Convido também o Dr. Jefferson Aparecido Dias. O Dr. Jefferson é Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, substituto do Ministério Público Federal, doutor em Direitos Humanos e Desenvolvimento pela Universidade Pablo de Clavide, em Sevilha, na Espanha. Ele atua como observador e representante da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão no CONANDA, é professor permanente do Programa de Mestrado de Direito da Unimar, Universidade de Marília. Convido também a professora doutora Irandi Pereira. A professora é mestre e doutora em Educação pela USP, consultora em Políticas Públicas, membro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente na gestão 92 e 94. Seguindo o modelo que foi adotado na parte da manhã, cada expositor terá 30 minutos para uma fala inicial, depois teremos um momento de 20 minutos para cada debatedor e aí um diálogo com o público. E sugiro que nós mantenhamos a mesma proposta da parte da manhã e que tenhamos uma rodada de 3 a 5 perguntas para depois cada debatedor cada expositor possa apresentar sua resposta. Tudo bem? Então, considerando já que estamos até um pouco atrasados, passo de imediato a palavra para o Dr. Oscar Vilhena Vieira. Peço licença para a professora Lavínia só para inverter um pouquinho a ordem. Dr. Oscar tem compromisso, a senhora eu sei que vai nos acompanhar para a USP, não é? E passo a palavra para a apresentação. Muito obrigado. Boa tarde, imenso prazer, uma honra estar aqui com vocês, agradecer ao Roberto e os demais colegas do Ministério Público pelo convite, pelo Isabel. Prazer estar aqui na mesa com todos, salvo a todos na figura dessa personagem, que é o meu querido amigo Jefferson Dias. E começo por dizer o óbvio, todas as pessoas que estão aqui na mesa, pelo pouco que eu pude participar da mesa anterior, ouvi a mesa anterior, estão mais do que preparadas e têm todas as informações que eu eventualmente sonharia em ter. Portanto, eu não me vejo aqui como palestrante, mas muito mais como alguém que vai partilhar com vocês alguns pontos de vista e eu me colocaria num debate com todos, ao invés de fazer uma palestra, ocupar meus 30 minutos, fazer uma apresentação muito breve, alinhavando alguns argumentos e depois nós já partiríamos para uma conversa aberta aqui com todos os colegas, né? Então, se o presidente me autoriza, eu gostaria de seguir assim, até porque eu também devo me encontrar com vocês na USP mais tarde. Então, essa é a minha proposta. Bom, uma das desvantagens de quem já tem mais de quem já está aos 50 é que já viu essa onda, né? Essa onda já passou. Então, a cada conjunto de anos nós temos um movimento
momento semelhante a esse que nós estamos assistindo no Congresso Nacional, quer dizer, não é nenhuma novidade. Em várias outras circunstâncias, especialmente depois de momentos onde temos crimes muito contundentes praticados por adolescentes, há inevitavelmente essa maré de projetos que se reesquentam dentro do Congresso, não só no campo da redução da maioridade penal, mas também de ampliação de penas e outras coisas, tentando, por intermédio da lei, conseguir superar as fragilidades que o nosso sistema, seja ele social, seja ele político, institucional, tem demonstrado para tornar a nossa vida mais pacífica na sociedade brasileira, né? Então, claramente, eu enxergo esse momento como uma resposta quase que tradicional do campo político às inúmeras faltas de responsabilidade desse mesmo campo político em ter atuado em diversas áreas onde ele poderia ter eventualmente muito mais impacto na redução da criminalidade, né? Então, não vejo nenhuma outra razão senão essa resposta simbólica, né, que nós presenciamos de tempos em tempos. Mais do que isso, nós evidentemente que estamos num contexto político muito agudo, tá? E isso já poderia ser percebido ao final do ano passado, onde realmente nós temos pela primeira vez um Congresso que é mais conservador do que tradicionalmente ele vinha tendo. O resultado da eleição já demonstrava isso. Um executivo que nenhum de nós imaginava que fosse fragilizar tão rapidamente. O executivo tinha sido, isso é uma questão conjuntural, mas pelo menos nesses últimos 20 anos de democracia, há um bastião de alguma racionalidade nesse processo, nem tanta, mas de alguma racionalidade. Então nós estamos numa conjuntura muito específica, com um Congresso que busca se legitimar por intermédio de um discurso penal cada vez mais contundente, e um executivo que está sem a condição política de reagir a essa ameaça não só simbólica, mas por intermédio do direito penal simbólico. Então, é uma conjuntura que, ao meu ver, inspira muito mais a nossa atenção, exige muito mais a nossa atenção do que as outras vezes onde nós assistimos isso nos últimos 25 anos. Tá? Eu me lembro bem talvez 1991, não lembro qual crime que ocorreu e que queriam reduzir, logo depois da adoção do ECA, queriam reduzir a idade penal, e um grupo de organizações foi conversar com um grupo de pessoas de marketing, e o Lisan Guanais olhou para a gente. Ele não é um homem assim muito dado a falas cordiais, um homem muito duro. Ele falou: olha, eu acho o seguinte, vocês devem ir embora para casa. Ele falou: mas por quê? Vocês vão perder o debate público, tá? E isso vai deixar de ser um assunto na próxima semana. Isso é o melhor que vocês podem fazer. Arrumem um outro problema que substitua esse problema na agenda, que essa onda passará. E nesses 25 anos, essa em alguma medida tem sido uma estratégia, não só em relação a esse assunto, mas a outros assuntos no que diz respeito a qual a melhor estratégia para não dar aso espaço para o recrudescimento da legislação penal, é deixar passar ou trazer outro problema. Essa situação, no entanto, me parece um pouco distinta das anteriores, dado as mudanças que nós temos no quadro institucional, né? E dado também a essa irritante, vamos dizer, mania de alguns dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal de anteciparem os seus votos, né? De já, como cidadãos participantes da arena política, darem e emitirem as suas opiniões, e justamente alguns que emitiram suas opiniões dizendo que não havia nenhum problema em uma mudança. Então, também a percepção de que o Supremo pudesse ser uma arena institucional onde esse debate ganhasse um contorno mais racional da discussão jurídica, hoje acho que estamos todos um pouco atônitos. Então é por isso que eu queria parabenizar a todos por estar realizando esse evento aqui, e esse evento tem uma relevância ainda maior,
porque o Ministério Público não tem sido, ao longo da trajetória desses 20 e poucos anos de Constituição, um ator que tem verbalizado de forma muito contundente o discurso contra a redução da idade penal. Antes do contrário, nós temos várias manifestações favoráveis, há uma ambiguidade evidente que os membros do Ministério Público que atuam muito próximo à questão da infância e adolescência têm cerrado fileiras em torno do ECA, mas isso não chega a ser um consenso, não sei aqui no Ministério Público de São Paulo no dia de hoje, mas historicamente não tem sido um consenso. Então é muito relevante o fato de vocês estarem organizando com os outros parceiros aqui dentro das instituições de aplicação da lei do Estado de São Paulo esse evento. Bom, o meu argumento, ou melhor, eu vou falar sobre 3 coisas apenas. Não vou fazer aqui uma longa discussão, até porque realmente eu acho que os colegas já deram números que são muito contundentes e tenho certeza que as outras pessoas que estão na mesa poderão fazer esses argumentos muito melhor, de forma muito mais sofisticada do que eu. Eu gostaria de concentrar em 3 pontos, né? O primeiro ponto é sobre a legalidade de uma eventual emenda à Constituição que altere o artigo 228. Né? Esse pode parecer um argumento de bacharel, no entanto, como eu sou bacharel, eu não vou me furtar a fazê-lo, né? Até porque o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência a respeito das cláusulas pétreas, não é uma jurisprudência muito extensa, são poucos casos que foram decididos pelo Supremo nessas 2 décadas e pouco. No entanto, esses casos, alguns deles, mereceram uma certa reflexão por parte do Supremo, e eu gostaria de partilhar isso com vocês. Então, o meu primeiro argumento é um argumento a respeito da validade de uma eventual emenda alterando o artigo 228. Depois disso, eu gostaria de fazer um argumento, que eu acho que os meus colegas aqui já vinham fazendo, e tudo que eles disseram, em alguma medida, corrobora as conclusões a que eu vou chegar, da questão da eventual consequência nefasta da alteração da idade penal. Ou seja, não é um argumento estritamente jurídico, antes do contrário, é um argumento de natureza consequencialista voltado a demonstrar que a adoção de uma política pública que reduz a idade penal terá consequências nefastas não só sobre os jovens que serão atingidos por essa nova política criminal, mas também sobre a sociedade que arcará com o ônus da alteração dessa política criminal. Por fim, eu vou fazer, ainda que eu acho que não seja a coisa mais prudente, mas eu acho que é importante que nós outros tenhamos alerta os nossos sentidos, porque a discussão lá fora irá nos cobrar um certo tipo de argumento, que é um argumento de justiça retributiva. Afinal, é justo ou não é justo esta idade que nós adotamos? É justo ou não é justo a aplicação desse tipo de pena? Né? Veja, os 2 primeiros argumentos, o jurídico e o consequencialista, são muito fáceis de serem feitos. O último argumento é um argumento onde nós temos sofrido as nossas principais baixas no debate público. Eu acho que nós temos aqui sofisticar a nossa capacidade de enfrentar essas questões. Se nós não formos capazes de sofisticar as nossas respostas, eventualmente nós não sobreviveremos. Eu ainda que tenha uma certa convicção de que os meus não são os melhores argumentos, mesmo assim eu irei apresentá-los, porque eu acho que nós temos a oportunidade de corrigi-los, aperfeiçoá-los, para quando sairmos de um contexto mais preservado como esse, nós temos maior solidez nessa discussão. Bom, em relação ao argumento de natureza propriamente jurídica, né? A Constituição brasileira, como todos vocês sabem, ela é uma Constituição que estabeleceu um regime de cláusulas pétreas, que é um regime muito mais rigoroso do que grande parte das constituições contemporâneas. Tá? A primeira Constituição, talvez, que tenha concebido um regime de cláusula pétrea mais rigoroso, no sentido que nós temos hoje, ou seja, cláusulas pétreas
juridicamente aferíveis, né? Foi a Constituição Alemã de 1949, e ela estabelece que não são passíveis de alterações dois tipos de cláusulas: aquelas que afetem a dignidade humana e aquelas que afetem o Estado de Direito, ou seja, são cláusulas abertas. Né? No entanto, a expressão utilizada pela Constituição de 1949 não é que não se pode fazer emendas tendentes a abolir. Não se pode fazer emendas que, em alguma medida, afetem esses dois princípios. Ou seja, o termo é um termo muito mais aberto. Né? Nesses anos todos, nesse mais de meio século da adoção da Constituição alemã, a Corte Constitucional Alemã jamais declarou uma emenda inconstitucional. No entanto, em diversos casos, diversos não é bem o termo, em alguns casos, em poucos casos, ela expressou que ela poderia fazê-lo caso houvesse um ataque a um desses dois valores. Né? E em ambos os, que são três casos, pelo menos que eu tenho conhecimento, nos três casos ela disse que, nos seus três casos, em alguma medida, dois casos estão associados ao ingresso na União Europeia, não vem ao caso. Um dos casos, que é o mais relevante, é o caso de você autorizar a uma autoridade não judicial poder fazer a escuta telefônica de pessoas que sejam suspeitas de terrorismo. Né? E a Suprema Corte, a Corte Constitucional Alemã, disse que nesse caso, então, estava autorizado porque havia um due process na autoridade, vamos dizer, do executivo que autorizaria essas escutas. Né? Esse é o único marco. Então, a Corte Constitucional Alemã jamais declarou a inconstitucionalidade de uma emenda. Né? No caso brasileiro, nós temos um conjunto que também é bastante pequeno de casos que chegaram ao Supremo. O primeiro caso foi da emenda número 3, que criava o IPMF, depois tornado CPMF. Esse é um caso que tem múltiplas eventuais violações à Constituição. O que talvez nos caiba discutir aqui é especificamente a violação ao princípio da anterioridade tributária. Né? Por quê? Porque estabelecia-se um imposto que, por exceção trazida no corpo da norma constitucional, da norma de reforma da Constituição, da emenda número 3, autorizava a cobrança imediata desse imposto. Imediata não, dentro do mesmo exercício financeiro. Né? O Supremo Tribunal Federal, então, produziu dois argumentos que eu acho que são fundamentais para nós enquadrarmos a nossa discussão aqui. Em primeiro lugar, aonde estão as cláusulas pétreas na Constituição? Veja, e quem foi o autor dessa discussão foi o insuspeito no debate atual, suspeito para outras coisas, ministro Moreira Alves. E o ministro Moreira Alves, de forma categórica, acompanhado, aliás, por todos os ministros do Supremo, o único que não tinha uma visão tão abrangente assim foi o ministro Sepúlveda Pertence, mas os demais tiveram, de que os dispositivos que estão garantidos, os dispositivos de direitos e garantias individuais, estabelecidos como cláusula pétrea, a partir do artigo 60, parágrafo 4, inciso 4, não eram apenas aqueles que se encontravam no rol do artigo 5º, que eles poderiam estar dispersos em outras partes da Constituição. Isso é uma discussão, do ponto de vista técnico, relevante. E logo que aquele dispositivo, que se eu não me engano está no artigo 153 da Constituição, que é uma garantia do contribuinte de não ser tributado no mesmo exercício financeiro, constitui uma garantia individual, logo deveria ser protegido enquanto uma cláusula pétrea. Né? Então, veja, essa é a discussão que eu gostaria de desdobrar em duas partes. Né? A primeira, não são cláusulas pétreas apenas aqueles que estão estabelecidos no 5º, mas outros que estejam difusamente espalhados pela Constituição. E houve uma discussão aí de mérito, se tudo aquilo que é direito subjetivo disperso pela Constituição merece a proteção de cláusula pétrea. O único voto dissidente foi o voto do ministro Sepúlveda Pertence, que tinha uma posição bastante restritiva, dizendo que as cláusulas pétreas realmente deveriam se cingir a alguns direitos fundamentais que, por sua natureza, materialmente se sobrepusessem aos outros.
Mas não foi essa a decisão do Supremo Tribunal Federal, e a maioria então venceu e o IPMF foi declarado inconstitucional. Também foi declarado inconstitucional por outro aspecto, que era ataque à cláusula federativa, mas eu acho que não vale a pena nós discutirmos aqui. O segundo caso que chegou ao Supremo, onde ele declarou também uma emenda constitucional e inconstitucional, nesse caso sem a supressão do texto, ou seja, foi uma interpretação conforme a Constituição, se deu na emenda de número 20. Essa é a emenda da reforma da Previdência, que estabeleceu um teto para a licença maternidade, um teto de pagamento, ou seja, que a administração pública, a Previdência Social, só pagaria licença maternidade até um determinado valor, eu não me lembro agora, R$ 1.200, R$ 1.800, acho que era R$ 1.200 naquela época, e houve um questionamento de que isso geraria um impacto desproporcional sobre as mulheres, porque evidentemente para um empregador que iria ter que arcar com o restante da licença maternidade, sempre poderia escolher, na escolha entre um homem e mulher para empregar, valeria mais a pena escolher um homem, pelo menos por esse requisito específico do custo da eventual licença maternidade. O Supremo então entendeu que essa emenda era inconstitucional porque ela gerava um efeito desproporcional sobre a condição de igualdade entre homem e mulher no momento da disputa do mercado de trabalho, tá? Ainda que não tenha suprimido o texto. Esse foi um caso também unânime, por quê? Porque eles utilizaram a mesma a jurisprudência anterior, o precedente se baseou na mesma ideia de que o princípio da igualdade, no caso, que era um princípio genérico, ele também estava estipulado de maneira expressa no artigo 7º, que dizia respeito aos direitos do trabalhador. Tá? Então a Constituição novamente entende de que os direitos não são só aquele rol de direitos liberais estabelecidos no artigo 5º. Tá? O último caso onde o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma emenda foi um julgamento que durou muito tempo, teve um lapso temporal entre o início e o término desse julgamento, e até na modulação dos efeitos desse julgamento, que foi na emenda constitucional número 62, que criou um novo regime para o pagamento de precatórios. Tá? Essa emenda é uma emenda complexa, eu acho que não vale a pena nós entrarmos aqui em todos os detalhes, mas eu vou entrar em apenas um dos detalhes, que é aquele que estabelecia um índice de correção monetária para o pagamento de precatórios. Esse índice de correção monetária, constitucionalmente, quer dizer, nada lamentável que isso tenha, está numa emenda constitucional, mas estava lá. Esse índice de correção monetária era claramente inferior à inflação que nós vivemos nesse período. Portanto, o Supremo entendeu que a emenda 62, que trazia esse índice, era inconstitucional porque ela afetava o direito à propriedade, ou seja, quando eu recebo um precatório, a correção dele não é compatível com o valor do patrimônio que eu tive suprimido em algum determinado momento. Veja, o que significa isso? O Supremo construiu ao longo desses anos uma teoria das cláusulas pétreas, que é uma teoria de alta sensibilidade, ou seja, tudo aquilo que realmente é tendente a abolir um direito não é passível de ser feito, mesmo que por intermédio de emenda à Constituição. Nós tivemos outros eventos onde, muito embora o Supremo não tenha declarado a inconstitucionalidade, por exemplo, como na reforma anterior à Previdência, ele fez uma construção teórica muito forte sobre o direito adquirido, e o ministro, se eu não me engano, Peluso, fez uma construção formidável, entendendo que a arrecadação era de natureza tributária, portanto se poderia cobrar o aposentado, para fugir a essa questão da cláusula pétrea. Logo, se o Supremo entendeu que o direito à propriedade, se o Supremo entendeu que o direito à igualdade, se o Supremo entendeu que o direito a não ser tributado não são passíveis de alteração por emenda constitucional, eu diria o que é, então, o direito a não ser punido criminalmente, uma vez que há um dispositivo constitucional que deve servir
de forma articulada, o 227 com o 228, que cria um regime jurídico específico para uma categoria de pessoas que está lastreado, não só numa justificativa psicossocial, educacional, como também no conjunto de tratados do qual o Brasil faz parte. Ou seja, me parece que essa é uma cláusula substantivamente muito mais pétrea que as demais. Então, se o Supremo for seguir os seus precedentes, se ele for ser coerente com os seus precedentes, e aí não há o que se discutir a respeito de uma mudança de composição do Supremo, até porque a última decisão é uma decisão com a composição atual, e eu diria que é aquela decisão onde o Supremo tratou as cláusulas pétreas de maneira ainda mais aguda, onde ele protegeu um direito à propriedade, que não é a expropriação, mas é sobre o impacto da aplicação de um mecanismo de correção monetária, né, que pode gerar algum tipo de perda. Então, por coerência, o Supremo Tribunal Federal, aliás, os ministros que falaram, eu diria que o ministro Marco Aurélio foi aquele que teve o voto mais contundente nos 3 casos, né, ele tem aí uma obrigação de ser consistente com as suas decisões anteriores. Nesse sentido, eu acho que o resumo é muito simples. Uma emenda que reduz a idade penal de acordo com o sistema jurídico hoje vigente do Brasil, de acordo com os tratados que o Brasil ratificou e de acordo com os precedentes já estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, seria inconstitucional. Tá? O ministro Carlos Aires Brito escreveu um artigo, aliás, muito bonito na Folha, corroborando essa ideia, e ele ainda usa um argumento que eu achei precioso, de que o artigo 60 fala em emendas tendentes a abolir, e evidentemente que a tendência a abolir significa que você abocanhar algo agora que você quer aumentar depois. Então a redução começa tirando 2 anos, depois ela pode ir aumentando. Uma vez que você autorizou 2 anos, por que você não autorizaria mais? Tá? Então eu acho que esse é o primeiro argumento de natureza jurídica que a gente tem que levar a sério, e nós temos que exigir um grau de coerência por parte do Supremo Tribunal Federal. Bom, faço muito rapidamente o argumento de natureza política, consequencialista, como eu chamei. Por quê? Porque vários aqui eu acho que já o fizeram de maneira muito mais adequada. Tá? Qual é o problema fundamental? Você está justificando uma mudança do regime jurídico, né, que vai constranger um direito que está assegurado na Constituição. Com que justificativa? Você só pode autorizar uma restrição de direito, o Jefferson me ensinou isso há muito tempo, se você tiver algum tipo de outro valor, uma outra justificativa, que seja igualmente valorosa e que demonstre que o ganho, né, público seja muito grande. O fato é que os dados de homicídio, por exemplo, do ano passado, não apontam, né, que a legislação penal tenha sido, em primeiro lugar, capaz de deter a grandiosidade dos homicídios ocasionados no Brasil. Nós tivemos no ano passado 56 mil homicídios. Então, a legislação que quer se impor aos jovens é aquela que não tem sido capaz de deter os homicídios que são praticados pelos adultos. Ela é uma legislação que não tem se demonstrado minimamente capaz de conter, de gerar uma mudança de comportamento por parte dos adultos, de se autocontrolarem e deixarem de cometer os seus homicídios, e é por isso que o Brasil se encontra entre os países mais violentos do mundo. No entanto, muito embora nós não tenhamos sido capazes de fazer isso com a legislação penal aplicada aos adultos, nós queremos aplicar essa legislação àqueles que cometeram 0,9% dos homicídios. Então isso me parece uma irracionalidade fantástica. Quer dizer, eu quero aplicar algo que não está funcionando e não está sendo capaz de deter 99% dos homicídios para eventualmente tentar resolver o problema de menos de 1% dos homicídios. Então, do ponto de vista lógico, não faz nenhum sentido. E é evidente que, muito embora isso seja um argumento de natureza consequencialista, isto tem repercussão no argumento jurídico que se faz.
Porque você não pode autorizar uma restrição de direitos se você não tiver ao menos uma expectativa que essa restrição se dá em face da proteção de um outro direito em maior medida. Não é o que nós temos aqui. Nós não temos nenhum ganho, ou não temos racionalmente nenhum argumento seja capaz de demonstrar que, aplicando a legislação de adultos aos jovens, nós teremos um ganho significativo na redução dos homicídios no Brasil. O ganho, se houver, nós acreditamos que não há, ele é absolutamente marginal. Então, eu acho que esse é um argumento importante que eu tenho visto ser pouco explorado dessa maneira, do grau de irracionalidade que está por trás dessa proposta. Eu acho que, como os meus colegas aqui também anteciparam, se nós isolarmos simplesmente os jovens que cometeram delitos e que se encontram cumprindo medidas socioeducativas, o número daqueles que praticaram crimes contra a vida é baixíssimo. Tá? E aí os números, acho que vocês colocaram, né, eles vão variar de estado para estado, mas normalmente eles estão abaixo de 10%, né, de pessoas que estão hoje cumprindo medidas socioeducativas. Logo, se você está reduzindo a idade penal para sancionar aqueles que provocaram crimes contra a vida, na realidade você vai estar estendendo para aqueles onde a discussão não está colocada, principalmente os autores de crimes contra o patrimônio e aqueles envolvidos com o tráfico ou no consumo, certo? Nós vamos estar para 92%, no caso eu estou trabalhando aqui com 8%, eu vou estar tendo um efeito perverso para 92%, que estão sendo tratados dentro do regime do ECA, como a gente viu hoje, que sequer está sendo levado a toda a sua potencialidade punitiva. Né? Então me parece que nós teríamos essa segunda barreira lógica a pensar que a redução teria qualquer impacto. No entanto, não é só que a redução não terá nenhum impacto em contribuir para a redução da criminalidade. Aí, falando sobre política criminal, ela pode ter um efeito perverso, e esse é o grande problema, não só porque ela vai colocar estes jovens dentro de uma antecipação do regime penal, e como nós vimos, os índices de reincidência no regime adulto são razoavelmente mais elevados do que no regime juvenil, né? E esses índices certamente vão fazer não só que esses jovens voltem a recidir normalmente por delitos mais graves, mas, sobretudo, que eles voltem e tenham um período muito mais longo de vida criminal do que se eles entrassem no regime prisional posteriormente após os 18 anos. Então, isso pode ser um dos piores investimentos contra o nosso futuro, não só desses jovens, mas o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos. Bom, só por último, me parece que há um argumento de justiça que sempre é o mais complicado, porque a responsabilidade ela está balizada por dois critérios. Um é a conformidade, nós responsabilizamos em conformidade com a consciência do ato praticado. Esse é um critério tradicional para se justificar a imposição da pena, né? Ele tem que ser proporcional à consciência daquele que pratica o ato. Em segundo lugar, ele tem que ser proporcional ao mal praticado, ou seja, ao bem jurídico ofendido. Essa é a equação que tem que ser levada do ponto de vista estritamente da justiça distributiva, não do ponto de vista da política criminal, porque a política criminal tem legitimidade para levar outras coisas em consideração, fundamentalmente quais são as consequências daquela política criminal. Eu acho que ficou claro aqui que, do ponto de vista da política criminal, nós não temos nenhum ganho, antes do contrário, nós só poderemos ter eventuais prejuízos com a redução da idade penal. Mesmo assim, resta uma discussão do ponto de vista da justiça retributiva. Por quê? Porque a sociedade tem uma reivindicação de que ela quer ver as pessoas pagando por atos, por males que eventualmente, independentemente se isso é bom ou é ruim. É um debate racional. É um debate racional, mas eu acho que nós temos que ter elementos para enfrentar esse debate. Bom, o que me parece relevante? Quem é que deve determinar tanto
o grau de consciência a partir de quando eu posso ter um determinado tipo, tipo de punição, e qual é o grau de punição que eu devo arbitrar. Você tem dois sistemas, né? Um que a modernidade felizmente inventou, que é o legislador. Né? O legislador é que arbitra e ele estabelece, antes do delito ocorrer, algumas penas. Então, portanto, eu espero pelo menos que ninguém esteja querendo transferir para um juiz o arbitramento de qual deva ser a pena, que aliás me parece que é o grande defeito do ECA, porque ele não tem um sistema de escalonamento razoavelmente claro, o que dá um alto grau de arbitrariedade, nós sabemos, de discricionariedade, desculpem o juiz, de discricionariedade, que muitas vezes é mal exercido e, portanto, gera penas muito mais elevadas por delitos praticados por jovens ou por adultos. Muitas vezes o jovem já tem uma punição que é mais gravosa do que aquela punição, a mesma punição quando praticada por adultos. No entanto, me parece que ninguém está advogando, né, felizmente, que o legislador seja substituído pelo juiz na determinação do quanto da pena. Né? No entanto, há muita gente advogando que o juiz deva ser aquele que determina o grau de consciência. E há muita gente séria falando isso, por quê? Porque alguns sistemas internacionais adotam esse modelo, especialmente o modelo inglês, que talvez seja o mais radical, e o modelo norte-americano, que em alguns estados também transfere essa responsabilidade para o juiz. Né? Bom, aí é uma questão de opção democrática. Nós queremos transferir aos juízes essa responsabilidade ou não. Os países que adotam, no caso americano, o resultado é absolutamente desastroso. É tão desastroso que até a Suprema Corte, que tem sido desastrosa no aspecto de política criminal, começou a colocar limites sobre esta determinação de quando surge a consciência e também sobre qual a pena. Né? Então, me parece que esse é um caminho que nós temos que enfrentar e colocar. Quer dizer, são os juízes que vão passar a determinar isso. Se não são os juízes, e se são os legisladores, é importante nós sabermos que o legislador já tomou essa decisão múltiplas vezes. Ele tomou essa decisão na Constituinte, ele tomou essa decisão na ratificação das convenções, ele tomou essa decisão. Ele pode alterar essa decisão? Nós voltamos para a primeira questão. Ele não pode alterar algumas das decisões que ele já tomou. Por fim, então, me parece que nós temos hoje uma situação juridicamente, do ponto de vista da política criminal, do ponto de vista do argumento de justiça, muito difíceis de serem superadas. Né? Muito embora nós saibamos que no campo da política nem sempre o que é impossível juridicamente não seja realizado do ponto de vista do valor social. Obrigado. Obrigada, doutor Oscar. Para quem não estava na plenária, no início da fala, nós reiteramos o convite que hoje, após esse evento, terá um ato aqui na São Francisco, aqui ao lado, um ato contra a redução da maioridade penal, que se inicia às 19 horas. Então, todos e todas estão convidados para lá comparecer. Agora eu passo a palavra para a doutora Lavínia, 20 minutos. Desculpa, 30 minutos. Bom, tá. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite para compor a mesa, na pessoa da professora Irandi, com quem eu trabalhei no mestrado em adolescente em conflito com a lei. Parabenizo os colegas pela fala, pelas colocações e exposições. E me sinto muito feliz de estar aqui, ver alguns alunos, ex-alunos lá do mestrado. E fico contente de poder trazer alguns argumentos de um outro ponto de vista. Né? Eu sou pedagoga, tenho uma formação na área da educação e na intersecção com a psicologia. E é desse lugar que eu ocupo justamente que eu vou falar. Então, vou falar um pouco do ponto de vista do pesquisador, do professor, né? Atuei um tempo no programa de mestrado profissional adolescente em conflito com a lei, agora eu estou lá na Unicamp, na Faculdade de Educação.
E vou falar um pouco das experiências que eu tive, sobretudo no mestrado, com relação a pesquisas no âmbito, né, do tratamento da escola, com um adolescente em conflito com a lei, e também das pesquisas produzidas nessa intersecção das áreas da psicologia e da educação, né, porque é um lugar que eu ocupo e que eu acho que eu posso trazer aí alguma contribuição e alguns argumentos para o debate, né, pensando, né, que eu acho que a mudança de um paradigma, né, não implica só uma mudança de natureza jurídica, né, mas uma mudança de natureza política também, claro, e também de produção do conhecimento, uma mudança de mentalidade, uma mudança, né, que a gente poderia chamar aí até das configurações psicossociais. Então, a minha fala está estruturada em duas partes. Eu vou trazer para vocês primeiro uma reflexão para a gente fazer juntos aqui sobre os discursos produzidos sobre o adolescente em conflito com a lei, né? Eu até coloquei um título um pouco provocativo. Quem foi meu aluno lá no mestrado vai se lembrar, a gente discutia bastante isso, né? Dos modos como a gente se refere ao adolescente. O adolescente, o menor, o infrator, né? E aí que diferença isso vai fazendo na produção de sentidos, né? Na guerra de sentidos, para dar um estatuto de sujeito e, como diz o ECA, de pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. Bom, então a primeira parte da minha fala é um pouco sobre esses discursos, os sentidos e os significados que são produzidos na nossa sociedade hoje para se referir a esse adolescente, né? Que vai impactar também muito diretamente, né, no modo como a gente compreende a idade e a idade de responsabilização penal. E depois vou falar um pouco, né, mais do ponto de vista teórico e dessa interface da psicologia com a educação, de idade, desenvolvimento, dessas concepções, dos critérios, de como isso vem sendo pensado, desses sentidos e significados produzidos ao longo da história. E aí, então, colocar um argumento que eu acho que me parece importante, interessante, do ponto de vista da educação, né? De, por que não, reduzir a maioridade. Bom, aqui eu trouxe uns dados que eu acho que a gente pode pular, né? Porque eu acho que os que já foram apresentados hoje são muito mais atuais e contundentes. De todo modo, se a gente parte desse ponto de vista, né? De que apenas... né, uma quantidade mínima de adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação por crimes por atos infracionais graves, né, e tal, se a parcela é mínima, por que é que a questão que fica, né, por que a gente tem essa ânsia enquanto sociedade, né, de punir, né, de querer encarcerar, né, e a minha reflexão agora é então visando debater, trazer para o debate, na verdade, algumas questões sobre esse ponto. Se a gente vai no discurso jurídico, né, aí já é uma provocação mesmo, a gente vê muito, a gente mapeando discursos e processos, tem um trabalho bastante interessante da Sartori, de 2007, que ela vai trazendo alguns elementos para a gente pensar como esse adolescente é visto na sociedade e como ele é visto no âmbito do processo jurídico e tal. E ela vai mapear e vai trazer alguns termos. Ela vai dizer menor infrator, adolescente infrator, ele já é colocado como culpado logo nas fases iniciais do processo, como traficante, né? Aqui eu até trouxe um trecho, né, de um dos discursos que a gente vê logo de cara, né, a adolescente sendo chamada de menor infrator, né? Isso na fase inicial do processo, quer dizer, ela ainda não foi julgada, né, e tal. E nesse trabalho todo ela vai mostrar, né, o que eu gostaria de chamar a atenção, né, que o adolescente em conflito com a lei, antes de ser adolescente, pessoa em condição peculiar de desenvolvimento nesses discursos, ele é de cara tratado como um infrator, né? A figura do adolescente, de pessoa em desenvolvimento, muitas vezes no discurso, no modo como ele é encarado, acaba ficando obscurecida. E aí, então, também mais um elemento aqui para o nosso debate é a questão do adolescente na mídia.
Eu tenho recolhido, até por conta do trabalho que eu desenvolvia lá no mestrado, algumas notícias, né, para a gente ver como é que esse discurso sobre adolescente aparece. A gente vai ver jovem, vai ver adolescente, e vai ver muito menor infrator, né? Não vou dizer aqui, não vou falar desses programas de televisão que não merecem nem ser mencionados, né, que ficam o tempo todo falando do adolescente como se fosse a encarnação do mal na sociedade, né? De todo modo, se a gente for mapear e refletir um pouquinho, brevemente, sobre como esse adolescente é visto e tratado e quais as relações que se estabelecem, quais os temas que são ligados à adolescência, a gente vai ver logo de cara criminalidade, violência, uso de drogas. Então, assim, só para a gente pensar um pouco, aqui 2 exemplos de notícias, né, que foram divulgadas na Folha de São Paulo e, deixa eu ver a outra, as 2 da Folha de São Paulo. Então, a gangue das garotas, das meninas da Vila Mariana, né, vocês devem se lembrar, né, que na notícia, elas já aparecem no título da notícia, a gangue, né, das meninas, e ao mesmo tempo, né, mais ou menos na mesma época, a gente vê as meninas sendo chamadas de pré-adolescentes, né, isso numa outra classe social. Então a gente tem na mídia esses 2 modos de se referir a essa pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, né? As gangues das meninas, que são de uma classe popular, né, de um determinado poder aquisitivo, uma classe e por outro lado, de uma classe média, uma classe mais alta, as meninas pré-adolescentes, né? Daí parece que elas merecem o título, né, de pré-adolescentes, sendo, né, enfim, desfilando de limusine em São Paulo e tal. Aqui a gente já começa a pensar, né, que esse modo de se referir ao adolescente, à adolescente, né, na mídia, traz, né, por trás dele a gente pode perceber que há um imaginário, um modo de conceber esse adolescente, o seu processo de desenvolvimento, a sua condição e que vai impactar depois, né, o modo como ele vai ser tratado, educado ou punido. Bom, aqui também a gente vê a redução da maioridade penal desde 2013, o colega aqui já colocou, né, não vou retomar. E aí uma outra notícia, né, que eu pesquisei assim por cima, né, e se a gente parar para pensar, tem até uma dissertação de mestrado lá na Anhanguera agora, né? Sobre isso, com esse título, a gente vê as notícias. Menor assalta adolescente. Quem é o menor? É o adolescente da classe popular, né? E o adolescente quem é? É o jovem da classe média. Então, se a gente começa a dar uma olhada na mídia, no que se diz, no que se produz, a gente já vê de cara um modo de encarar esse adolescente de maneira diferente pela sua condição social e econômica, né? E aqui vocês podem ver que eu peguei notícias de diferentes estados, né? É um modo bastante geral já de se referir a esse adolescente. Aqui também a gente vê a notícia do adolescente que ateou fogo, né, na dentista, também foi outro caso bastante divulgado, alardeado na mídia, né, comentado bastante. E aí a gente começa desde 2014, 2015, nessas notícias, a ver uma certa mudança, né? Começa a se falar na mídia de adolescente, né? Mas a gente, quando vai ler a notícia completa, vai ver lá no corpo da notícia, quando vai falar do menor da classe popular, da classe baixa, né, o adolescente negro, pobre da periferia, a gente vai ver a referência menor, né? Então aqui, isso para não falar também, né, nessas notícias últimas, né, de adolescentes linchados, o menino que foi amarrado no poste, no Rio, né, enfim. Então a gente tem toda uma produção midiática, né, que vai colocar, né, que vai primeiro cristalizar uma imagem de adolescente, né, como associado à violência, ao uso de drogas, né, ao marginal.
E por outro lado, uma diferença com relação à classe social que acaba sendo recolocada insistentemente nessas diferentes denominações, menor, né, adolescente. E por outro lado, a gente vai ter ainda a incitação, né, de um sentimento de medo, né, de violência, de que o adolescente é capaz de uma violência, né, sobre-humana. E aí, a questão que eu trago aqui para a gente refletir um pouco é que imagens e discursos se reproduzem nesses discursos midiáticos, nesses discursos jurídicos, no campo da pesquisa também. E, por outro lado, como é que eles se constroem, né? Como é que eles se constituem. A gente vai ter diferentes abordagens que vão tratar de adolescência, né? Diferentes ênfases, eu não vou entrar nelas aqui, mas a reflexão que eu gostaria de fazer, então, de maneira mais aprofundada, é que se a gente tem, então, esse índice né, que já foi apresentado aqui, esses números que não justificam essa visão do adolescente e esse clamor da sociedade pela punição, se a gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que coloca o sujeito em condição peculiar de desenvolvimento, né, e garante, né, e prevê que ele seja respeitado nessa condição, seja educado e socioeducado, por que é que isso não acontece? Né? Por que é que essa sociedade não é capaz de fato, enxergar esse adolescente como sujeito em condição peculiar de desenvolvimento e por que é que se clama tanto por essa redução da idade penal? Bom, então aí vou trazer um pouco agora as reflexões no campo da educação e da escola para a gente pensar, né, como é que esses discursos e da psicologia social também, né, depois, como é que esses discursos são reproduzidos, de onde vêm esses sentidos e significados que são cristalizados, né, e como é que a gente pode, do ponto de vista da educação, da socioeducação, repensá-los, né? Então, nas pesquisas que a gente tem feito, o que a gente vê, né, nessa relação do adolescente, aí estou falando de meio aberto, né, liberdade assistida, PSC, principalmente LA, né, esses adolescentes, por conta desse discurso, dessa produção midiática, eles já são vistos logo de cara ao chegar na escola como sinônimo de problema, né? Então, o LA muitas vezes usa até desse rótulo na escola para dizer, eu sou LA, né? Para se impor, para se colocar numa situação de poder, né? E os próprios professores, para causar um medo, que é um medo que é produzido numa conjuntura histórica, política, midiática, a própria mídia faz a gente, né, pensar e sentir, né? E os professores acabam vendo esses adolescentes também como sinônimos de problema. E aí quando a gente vai, então, fazer pesquisas e ver o que esses professores pensam desses alunos, como é que eles tratam, educa, não educa, o que é que faz, né? A gente vê logo eles referindo aos adolescentes como marginais, delinquentes, indisciplinados. E aí nas diferentes pesquisas, eu trouxe algumas aqui, né, algumas referências aqui de alunos que eu orientei, tem outras também lá no mestrado, que vão tratar desse assunto. Então, por exemplo, a pesquisa que a Silva, que está 2012 aqui, fez, né, na escola, ela entrevista, conversa com os professores, com o professor mediador de conflitos, né, e tem aquela ideia de que o adolescente, ele vai causar problema na escola, ele está em liberdade assistida, então ele vai ser o problema. E aí o que ela vê, o que ela percebe na análise dela, né? Ela pega os registros de ocorrência escolar, que é um programa que existe aí na rede pública estadual, né, que registra, que reúne, né, todas as ocorrências, né, os problemas que acontecem na escola. Esse é um sistema que está informatizado, né, e, enfim, ela vai atrás desse sistema, vai conversar com a professora mediadora de conflitos e a questão: bom, mas os adolescentes em liberdade assistida,
eles causam problema na escola? Deixa eu ver os registros, né? Vamos ver o que eles fazem aqui. O que eles fazem? Não tem nenhum registro de nenhum adolescente em liberdade assistida. Depois a gente tem a pesquisa que foi realizada pela Maria Cruz de Souza também, que ela entrevistou a equipe docente das redes estaduais, numa diretoria de ensino aqui, em São Paulo. E ela vai mostrando também, quando pergunta o que é adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, o que é adolescente infrator, as professoras logo dizem, é o aluno indisciplinado, é o aluno que causa problema na escola e vai causar problema na rua, né? E aí a indisciplina e o ato infracional vão se confundindo, né? Vão se fundindo, né? No modo de se referir, de falar, de pensar em educar ou não esses adolescentes. E ela vai trazer também um elemento interessante sobre o ECA, que até tem uma pesquisa da USP, que saiu agora, acho que em 2010, que traz também essa discussão. Que os professores veem o ECA como apenas garantidor de direitos para os adolescentes. E aí fala comum de todos esses, da equipe gestora que ela pesquisa, né, em diferentes escolas aqui de uma diretoria de ensino, é que o ECA devia ter dever, não devia ter só direito para os adolescentes. E aí a gente vai ver de novo, na pesquisa realizada por ela, essa confusão da indisciplina, do marginal, né? As pesquisas mais recentes, né, da Unitocada, da Flosina Lages, que vão falar também desses conflitos. Essas duas últimas alunas fizeram pesquisas em diferentes escolas, em diferentes regiões. Uma aqui em São Paulo, na Diretoria Sul, e outra na região de Barueri. De novo, 40 e tantos professores mediadores de conflitos em diferentes, né, regiões aqui, para a gente ter uma ideia de como esse imaginário do adolescente como sinônimo da maldade, da encarnação do mal, é forte e atravessa e impacta os muros escolares e constitui as possibilidades e impossibilidades de educação, né? 40 e tantos professores mediadores. Quantos adolescentes que estão em cumprimento de medida dão problema na escola? 2 ou 3. Então, né, a gente vai vendo que nessas pesquisas, todas que a gente foi fazendo aqui, dessa relação do adolescente em conflito com a lei e com a escola, a gente tem um imaginário que a gente sabe, né, que é socialmente produzido, constituído por uma mídia, por concepções teóricas, filosóficas, que vai produzindo esse adolescente, né, que é sinônimo de marginal, né? E por outro lado, o que a gente tem percebido na pesquisa da Flávia, também Palazzo, que foi com adolescentes internos lá em Cuiabá, é que, curiosamente, esses adolescentes ainda esperam algo da escola, da educação. E a gente tem o que uma outra pesquisa vai mostrar também, um desencontro de expectativas e imagens. Os adolescentes trazem essa expectativa de que a escola e a educação vai fazer diferença. Por outro lado, o Gallo e o Williams também vão trazer esse dado importante, né, de que a escola tem esse pré-conceito, esse pré-julgamento com eles. Então, por mais que eles tenham uma expectativa de serem educados, de estarem na educação, na escola, né, convivendo, por esse desencontro de expectativas, por esses jogos de imagens que são produzidos no discurso, a escola não atinge, né, esses adolescentes. E também um outro dado importante é que esses adolescentes muitas vezes não querem estar na escola, nessa escola, né, que discrimina, que não é atraente, que não tem... E aí não só os adolescentes em conflito com a lei, né? Os adolescentes, de maneira geral, questionam, e a gente também que trabalha, que pesquisa no campo da educação, essa escola da maneira que aí está. Então, nessa primeira parte aqui, a gente tem alguns elementos para pensar, né, um pouco como o adolescente é visto e como ele vai se constituindo, como essa imagem dele vai se cristalizando no discurso e impactando as práticas, né, e são elementos que nos levam, então, a pensar, né, na produção de alguns lugares comuns sobre
sobre esse adolescente e sobre essa concepção, esse processo de desenvolvimento, né? Um lugar comum, né, dado, né, pelas crenças, pelos valores, pelas imagens, pelas ideias, pelas teorias, né, que vão sendo partilhados por determinados grupos, partilhados e ao mesmo tempo banalizados, né? A violência, esse adolescente que é marginal antes de ser adolescente, né? E isso então me leva a trazer para vocês aqui alguns termos para a gente fazer uma reflexão nesse campo, nessa intersecção da psicologia com a educação. Primeiro, uma ideia que eu gostaria de ressaltar aqui, né, é do professor Pino, né, já falecido ano passado, que trabalha numa perspectiva histórico-cultural, trabalhava numa perspectiva histórico-cultural em psicologia, né, e que vai falar do problema das imprecisões semânticas do conceito de violência. Então, se a gente pensa que esse adolescente é violento de cara, que possibilidades a gente está abrindo para a educação e para a socioeducação dele, né? Ele vai dizer desse caráter filosófico, antropológico e psicológico, né, para a gente compreender a imprecisão semântica do conceito de violência. E chama atenção, e eu acho que é bastante interessante para a gente trazer aqui para o debate e refletir, alguns pontos nessa elaboração dele. No caráter filosófico, né, de conceituar o que é violência, ele vai falar lá desde a agressividade dos animais, que a agressividade é um impulso, um instinto presente, né, na gente, no homem e também nos animais. A violência é um fenômeno de uma outra qualidade, né? Que é um fenômeno humano. A gente não vai olhar um animal, né, na selva lá brigando por comida e dizer que ele é violento. Mas a gente vê isso acontecer na nossa sociedade e a gente vai dizer que é violento. Então, o que ele vai falando, vai trazendo elementos para a gente pensar aqui, o professor Pino, é que é difícil precisar a palavra, esse contorno semântico da palavra violência. E uma das dificuldades é que a gente acaba associando isso à questão da racionalização. Então a gente costuma achar, né, que os atos violentos, eles são irracionais, né? Sendo irracionais, né, porque racionalidade é uma característica especificamente humana. Sendo irracionais, então, esses atos violentos, quando praticados, quando a gente pega o sujeito que pratica esse ato, né, como que a gente olha para ele? Como um sujeito não racional, portanto, não humano, desumano, né? Aqui a gente consegue um pouco começar a pensar sobre essa imagem desse adolescente que é pintado na mídia. A gente costuma pensar num adolescente modelo, padrão, né? E a gente costuma pensar na violência como um ato não humano, desumano. Então, quando a gente coloca esse adolescente, junta, né, esse adolescente que já é sinônimo de conflito, né, adolescência, a gente já pensa como o lugar da rebeldia, né? Quando a gente junta isso com um adolescente que praticou um ato infracional grave, então a gente vai começar a enxergar o adolescente como a encarnação do mal mesmo, né? E aí, outra questão que ele vai trazer, que eu acho que é interessante para o debate também, é o impacto emocional. Então, a dificuldade da gente discutir essas questões do ponto de vista psicológico. Porque toda vez que a gente tem um caso de abalo, né, de grande comoção, a gente está impactado por esse caso e a gente julga também, a gente começa a olhar, analisar o caso a partir desse impacto. E aí, então, o que chama atenção nessa elaboração, que eu acho que tem elementos para a gente debater aqui, é que esse sujeito, esse adolescente, né, em conflito com a lei aí, que praticou os atos infracionais mais graves, né, ele acaba sendo um sujeito que eu acho que tem uma ideia aqui do Agamben que faz bastante sentido, também foi trabalhada numa dissertação lá no mestrado, que é a noção de vida nua, né? O sujeito, o homo sacer, que o Agamben vai falar, que é o sujeito destituído de linguagem, aquele capaz, passível de ser sacrificado, punido, né? É o não humano, é a figura do muçulmano que o Agamben vai resgatar lá dos campos de concentração. Não vou entrar nisso agora, mas é para a gente pensar então
que todas esses modos de se referir, de olhar, de pensar, de ser afetado pelos adolescentes e pelos adolescentes em conflito com a lei, eles vão gerar, então, uma classificação bastante difícil no campo educacional e socioeducativo, que é, né, quem é violento e quem não é, quem é marginal e quem não é, e pior do que isso, e mais importante, né, do que isso tudo, os que têm ou não direitos. Os que têm ou não direitos de serem educados. Porque se a gente olha esse adolescente como um sujeito não humano, marginal e tal, a gente começa a pensar, primeiro, se a educação vai ser efetiva, vai ser eficaz, né? E segundo, né, se vale a pena investir e se vai dar certo. Isso tudo, então, nos leva, né, a pensar nas concepções que a gente tem sobre desenvolvimento, sobre adolescência, sobre idade, né, que então vem à tona com essa discussão da redução da idade de responsabilização penal. Essas discussões, agora eu peço desculpas, mas eu vou falar um pouco, né, da parte escrita aqui, não coloquei no PowerPoint, mas é um artigo que a gente está elaborando ainda também sobre o ponto de vista da psicologia e da educação, nessa questão da idade de responsabilização penal. Mas essa discussão remonta lá ao Philippe Arrier, né, que na história vai pensar como a idade é uma construção histórica. Né? Eu vou só colocar os argumentos, né, por conta do tempo, e aí depois a gente debate. Mas o que o Arrier vai chamar a atenção é que a adolescência, a infância, essas fases, essas idades da vida, elas vão sendo construídas historicamente, numa determinada conjuntura política, social, econômica, né? Eu acho que isso é importante. E cada período, cada etapa da história vai ter uma fase que é mais enfatizada. Ele vai dizer, por exemplo, que o século XX é a fase da adolescência. Que o ideal de todos é a adolescência. Bom, imaginem o século XXI, né? E aí, então, a Arrier vai trazer um elemento importante que eu acho para essa discussão, tendo em vista essa imagem, esse discurso que se constitui do adolescente, né? Que é o fato de que a idade é uma construção histórica, né? Que está determinada por um contexto político. Só para a gente ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde vai compreender a adolescência como um período de 10 a 19 anos de idade. Né? O ECA, 12 a 18 incompletos. Né? E aí, isso, né, leva a gente a trazer várias questões, né, com relação às medidas socioeducativas destinadas aos adolescentes. Né? Em que medida e em que momento devem ser aplicadas as sanções? Né? Em quanto tempo? Né? Na medida em que esses são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. E uma indagação que eu acho que vale a pena explorar aqui nesses últimos momentos aqui é como definir idade e critério. E aí aqui, então, a elaboração precisa, né, a gente precisaria retomar um pouco essas noções de concepção de desenvolvimento e de idade produzidas ao longo da história, né? O que não vai dar tempo de fazer aqui, mas para enfatizar, para dar uma ideia aqui e trazer para o debate, né, a gente tem uma psicologia do desenvolvimento que se constitui lá com Stanley Hall, que é ele o primeiro que vai dizer adolescência, existe essa fase, tá lá no começo do desenvolvimento da psicologia. E aí eu traria um pouco, para fechar, as críticas que o Vygotsky, um autor da psicologia histórico-cultural, né, que pensa justamente esses problemas na intersecção da psicologia com a educação, vai trazer sobre a questão da idade. Ele tem um texto que chama O Problema da Idade, né, e ele vai falar da dificuldade, né, de definir idade e de como a psicologia e a educação discutem essa questão, muitas vezes relacionada a um critério único, né? Então, o nascimento dos dentes, na criança pequena, enfim. E ele vai dizer que não dá para pensar em critérios únicos. Ele vai tecer vários argumentos. O que eu acho que tem mais importância para a gente pensar aqui é o fato de que as idades são críticas. Em cada idade crítica,
como algumas idades são críticas, a adolescência, esse período é uma delas, né? Embora esse período não seja universalmente determinado, né, em diferentes culturas, ele seja, pelo contrário, né, constituído na cultura, né, na história. É importante nas idades críticas olhar para a educação, né? E um outro ponto que eu acho que é importante é que ele fala que a definição de idades tem que ter diferentes critérios, né? Não um único só, e que essa definição, essa passagem de uma idade para outra, ela implica num conceito que ele vai chamar de situação social de desenvolvimento. E aqui, eu acho que está o âmago da elaboração que eu fui tentando tecer aqui, que é, se a gente entende que esse adolescente é um sujeito que se constitui, né, na história e na cultura, que a idade, que o desenvolvimento é uma etapa, uma fase, né, como a gente quiser chamar, que é constituída na história e na cultura, e que essa idade não é dada só pelo sujeito, que a gente não pode olhar para esse adolescente, sujeito, como alguém... ele tem esse tipo de comportamento porque é uma herança genética. A gente costuma falar, puxou o pai, né? Ou ele tem esse comportamento porque ele simplesmente quer ser assim, né? Se a gente olha para esse adolescente como sendo constituído na história e na cultura, pensar a idade de responsabilização penal implica pensar a situação social de desenvolvimento desse adolescente na nossa cultura, né? E aí eu acho que então a gente tem um argumento do ponto de vista da educação e dessa interface com a psicologia, que pensar esse adolescente, falar da idade, não é falar do adolescente, mas é falar de como a nossa sociedade, de como a gente produz também esse adolescente, que a gente se acostumou a ver como a encarnação do mal. Enquanto a senhora falava, enquanto a senhora apresentava a sua fala, eu e a Bruna e a professora Irandi aqui íamos lembrando quantas pessoas nos procuram no dia a dia para reclamar dos alunos da LA, enfim. E só para destacar para vocês também, o Dr. Oscar ele publicou recentemente um artigo sobre a redução da maioridade penal, está em cima da minha mesa. Claro, com a usual juridicidade, serve de modelo para vários meus argumentos. Se tiverem curiosidade, uma pesquisa no Google certamente apontará. Seguindo o modelo que a gente adotou na parte da manhã, agora teremos 20 minutos de exposição para cada debatedor e logo na sequência um diálogo com o público, e aí nós podemos definir qual vai ser o tempo de duração desse diálogo, tendo em vista o adiantado da hora, mas acertamos isso no momento oportuno. Então passo a palavra para o Dr. Jefferson Aparecida Dias, que vai ser o debatedor no enfoque da justiça. Bom, boa tarde a todos e todas. É uma grande honra estar aqui. Agradeço ao colega Osberto, ao colega Bia pelo convite. Cumprimento os componentes da mesa na figura do meu grande amigo Oscar Vilhena, parceiro de muitas batalhas de defesa de direitos humanos. Sempre fico honrado de poder compartilhar momentos com ele. E muito me agrada o debate, acho que foi um debate bastante intenso, né? Eu acompanhei uma parte da tarde e me parece que temos um grande desafio pela frente. Eu represento o Ministério Federal na CONANDA, e esse tema do CONANDA já foi debatido muito intensamente no ano passado, e com algumas surpresas, digamos assim. Já se avizinhava, já no ano passado, que esse ano seria um ano muito difícil, no que diz respeito a esse aspecto e outros aspectos que dizem respeito a direitos humanos. E eu queria começar com uma, se eu consigo aqui, eu queria mostrar só umas frases. Eu gosto muito de... Algumas frases, né? Nossa juventude gosta do luxo e é mal educada, não respeita as autoridades, tampouco as pessoas idosas. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos,
Eles não se levantam quando uma pessoa idosa chega, respondem seus pais, são simplesmente maus. Vocês imaginem, vocês fizessem o exercício e tentem adivinhar quem falou isso. Já não tenho nenhuma esperança no futuro do nosso país. Se a juventude de hoje tomam o poder, porque essa juventude é insuportável, enfrentada, simplesmente horrível. Nosso mundo chegou a um ponto crítico. Os filhos já não escutam os pais. O fim do mundo não pode estar muito distante. O antivismo, né? Essa juventude está fracassada até o fundo do coração. Os jovens são delinquentes e ociosos. Eles jamais serão como a juventude antes. A juventude de hoje não será capaz de manter nossa cultura. Já imaginaram quem falou tudo isso? Então vamos lá. A primeira fase foi de Sócrates, né? 470, desde 470 desde o final do a.C. A segunda de Hesíodo, 720 a.C. Uma frase do sacerdote, 2000 anos a.C. E uma frase com base de argila, nas ruínas da Babilônia, 4000 anos de existência quase. Então veja, como disse o Oscar, nós já ouvimos esse discurso, né? Esse discurso já não é tão recente. Talvez os ingredientes de hoje sejam ingredientes novos, né? Talvez os ingredientes que se apresentam hoje são ingredientes novos, porque temos uma conjuntura um pouco diferente do que tivemos em outros momentos. Então aqui esse é o novo. E talvez esse novo imponha que nós também atuemos de forma nova, né? Hoje, quem deveria estar aqui hoje é o Dr. Aurélio Rios, que é o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Ele, lamentavelmente, não pôde vir, então pedi para representá-lo. E faço isso com enorme honra, porque, como eu disse, tenho atuado no CONAMB e esse debate surgiu no CONAMB. Mas também esse debate tem ocorrido muito na Federação Ibero-Americana de Ombudsman, da qual eu também represento o Ministério Federal, lá na rede de niñez e adolescência. E tem sido muito rico esse debate na rede de niñez e adolescência, porque esse problema dessa proposta de redução da maioridade penal não tem condição no Brasil, né? Toda a América Latina e inclusive a Europa, parte da Europa, discute esse tema. E tem sido interessante porque desde o Uruguai, que recentemente passou por um plebiscito que nós acompanhávamos desde o começo, num primeiro momento foi criado só para sedimentar algo que já se imaginava que fosse tranquilo, que seria a redução da maioridade penal, e durante a campanha da redução da maioridade penal, do plebiscito, em que as pesquisas davam um ganho seguro, certo, para quem lutava pela maioridade, né, começam a surgir os argumentos racionais, né, a luz se faz, e as pessoas começam a ver que racionalmente não havia sentido, que do ponto de vista estatístico não havia sentido, que do ponto de vista jurídico não fazia sentido, e aí o povo vota em massa contra a redução da maioridade penal. Outros países não tiveram tamanha sorte, né? Na rede de niñez, no Panamá, também acompanhamos, no Panamá a redução da maioridade penal foi reduzida sob o argumento de redução da criminalidade. O grande argumento lá no Panamá era que os jovens de 16 e 17 anos eram convocados pelo tráfico de drogas para servir como aviões. Então, o mote para a redução da maioridade penal foi o combate ao tráfico de drogas. O que eles conseguiram foi que o tráfico passasse a chamar os jovens de 14 e 15 anos. Eles estão sendo recrutados agora para servir no tráfico de drogas. Então, na prática, os dados que nós temos visto na rede de adolescência e desafio é que a redução da maioridade penal não tem dado resultados para os que se buscavam ou se alardeavam, o que já me parece bastante evidente. A situação está tão forte, digamos assim, em âmbito da América Latina, que foi deliberado que esse ano nós vamos fazer um grande levantamento com respeito a idades de responsabilização e sistemas de responsabilização, mais para verificar o porquê de tamanha sanha de redução da maioridade penal. Por que se luta tanto pela redução da maioridade penal? Porque esse engodo ainda consegue, digamos, o termo iludir é um pouco pesado, eu acho, mas consegue, alguns adeptos conseguem adesão de parte da população.
Então essa pesquisa vai ser feita pela FIO, nós tentarmos traçar algo um pouco mais certo das realidades que se apresentam em vários países. Porque é verdade que os contextos são totalmente diferentes, vários aspectos são diferentes, mas o discurso é o mesmo. O discurso segue o mesmo de que a grande fórmula para a redução da melhora penal, da criminalidade e aumento da segurança é a redução da melhora penal. É uma simplificação dos problemas, chega a ser assustador, né? Porque aí nós não precisamos investir em nada, não precisamos investir em saúde, educação, não precisamos investir em nada e nós não temos mais problemas. Né? Um outro aspecto que só gostaria de pontuar é que, tanto no CONANDA quanto na FIO, o que nós vemos pelos dados é que as crianças e adolescentes são muito mais vítimas de violações de direitos, são muito mais vítimas de crimes, né? Crimes que, lamentavelmente, entram nessa estatística de que 90% não são solucionados, ou seja, então elas são muito mais vítimas da ineficiência do Estado em reprimir a criminalidade, em reprimir os crimes. E, de uma forma bastante curiosa, a solução que se apresenta para essa situação é puni-los novamente. Puni-los naqueles ínfimos décimos, né, ou pontos percentuais em que eles, né, saem do polo passivo desse vítima e passam para ator de um ato hoje infracional. Né, a solução é aumentar a sanção em relação a eles e não aperfeiçoar a investigação, aperfeiçoar a persecução penal, aperfeiçoar o sistema de punição. Então, confesso que às vezes até me surpreende que nós tenhamos que gastar tanta força, tanta energia, tanto de nós, né, para discutir algo que, como disse o Oscar, a racionalidade humana já deveria ser capaz de rechaçar de pronto. Mas eu entendo também que enquanto alguns setores da sociedade conseguem, né, nos mobilizar para essas lutas, eles conseguem fazer com que também nós não possamos nos mobilizar para as outras lutas. Né? Nós temos que nos mobilizar para essas lutas, que são emergenciais, e eles conseguem fazer com que nós não lutemos por outras batalhas. Né? Mas eles, lamentavelmente, de tempos em tempos, eles conseguem chamar a atenção de todos que lutam por direitos humanos. Nós temos que nos mobilizar e lutar para que a razão volte a imperar, né? Que voltemos a pensar com racionalidade. E esse, que segundo dizem, é um atributo humano. Né? Mas, eu acho que esse é o papel. O Ministério Federal, por meio da sua Procuradoria Federal do Cidadão, emitiu nota técnica e a posição oficial do Ministério Federal, apesar de termos algumas vozes dissidentes, mas da Procuradoria Federal do Cidadão e da Procuradoria Geral da República, é totalmente contrária à redução da melhora penal. Nós somos... A posição institucional é para que o Estatuto da Criança e Adolescente, né, que já fez vários aniversários, seja cumprido e que o SINASE seja implantado. Então essa é a batalha do Ministério Federal, essa é a mensagem que levamos no CONANDA, na Câmara dos Deputados, quando fomos chamados, na Federação Ibero-Americana de Ombudsman, na Rede de Niñez e Adolescência. Então essa é a posição institucional e o Ministério Federal tem lutado para isso com todas as suas forças. E tenho certeza que mais uma vez, tem um ditado árabe que diz: os cães ladram, a carruagem passa. Acho que mais uma vez acontecerá isso. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora. Agora, para terminar e para que possamos começar a possibilitar que o público se manifeste, passo por mais 20 minutos para a professora Irandir. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que vieram a esse chamamento nosso, no calor da hora, em cima da hora. Eu acho que a gente conseguiu fazer um evento em 15 dias, com apenas 2 reuniões presenciais de 1 hora, no nosso horário praticamente do almoço, que era o horário que nós tínhamos livre,
né, naquele momento, naquela hora. Mas o importante é isso, o debate está aí, no calor da hora, estamos aqui. Então eu quero primeiramente, em nome da comissão organizadora, agradecer a todos vocês mais uma vez. Ok? Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que nós encaminhamos para o Conselho Nacional de Educação, no nome de um dos seus conselheiros, que é o professor Luiz Roberto Alves, que é aqui da nossa região, né, do ABC, da Metodista, para que ele viesse, né, no nosso evento. Mas ele está acamado com problema, né, com uma questão cirúrgica, e ele então mandou um comunicado muito interessante para nós. E ele, só resumindo, que eu não vou ler para não perder meus minutos, que é o seguinte, está aqui para a mesa, que o CONANDA, o MDS, que é o Ministério de... O CONANDA é o Conselho Nacional dos Direitos de Criança e Adolescente, o MDS, que é o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a SDH, a Secretaria de Direitos Humanos, e o Ministério da Educação, há 1 ano e meio aproximadamente, vem debatendo a necessidade de ter um parecer, que a educação funciona com parecer. Nós, da criança, funcionamos com resolução, e o Conselho Nacional com parecer. Então está se tentando há 1 ano e meio aproximadamente, inclusive a Lavínia fez parte comigo, a Rosa Elisa que está aqui, sobre um debate sobre uma minuta, primeira minuta, sobre a necessidade de se ter um parecer sobre a educação escolar no sistema socioeducativo, que o MEC até hoje, por exemplo, ainda não colocou essa resolução em pauta. Mas ele levanta nessa missiva para nós que a discussão está em pauta sim, e na verdade essa discussão ela nasceu assim, de um interesse muito particular do sistema socioeducativo do Rio de Janeiro, porque o sistema privativo de liberdade do Rio está vinculado à Secretaria de Educação. Então, como se está vinculado à Secretaria de Educação no sistema socioeducativo, e como é que fica essa educação escolar, regular, formal, obrigatória, compulsória, com todos os adjetivos que as legislações nos permitem observar, e como é que fica essa educação? Então, a partir desse interesse, foi formado um grupo, inclusive com um dos coordenadores, um professor da Federal Fluminense, o professor Leonardo Julião, que é um dos que mais entende sobre educação, tanto no sistema prisional de adultos, como no sistema de adolescentes em conflito com a lei. E eu lembro que eu era convidado, eu ia lá a cada 15 dias participar desse GT, para que a gente fosse pensando, né, nesses conteúdos, um possível parecer sobre a questão. Então ele levanta para mim que esse parecer ainda está em construção, certo? E que no dia 29 agora de abril, vai ter a reunião do Conselho, da comissão, inclusive, que ele preside, que trata dessa questão do sistema de educação no sistema socioeducativo, e aí ele então diz uma série de preocupações que o Conselho tem, e que ele também está pedindo para nós uma parceria para que a gente possa pensar nessa questão. Eu acho que assim que o parecer, uma minuta razoável que apareça, deverá, eu imagino que deverá passar por várias consultas, inclusive de especialistas. Então aí talvez quando chegar a gente pode encaminhar para todos, para que todos possam participar desse debate. Eu acho que a primeira coisa que nos interessa aqui, e eu estou aqui caminhando para essa questão, eu sou de gestão, vocês sabem que o povo de gestão é um povo mais racional, vamos dizer assim. Então eu vou trazer aqui um pensamento, hoje está tudo aqui na base de pensamento, mas eu acho que é importante. Piaget já dizia: o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer novas coisas, não simplesmente de repetir o que outras gerações fizeram. Pessoas criativas, pessoas inventivas e pessoas descobridoras.